Eu acredito, mas eu tenho uma convicção. Deus está mandando corvos para suprir as suas necessidades. Deus está te enviando a pessoas para que você seja um instrumento na vida delas, para que elas prosperem, para que elas vivam, para elas viverem pela fé, verdadeiramente conhecer o Deus vivo. Deus quer mudar a sua história, e Deus está mostrando para nós, hoje, mais uma vez com essa palavra. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais uma noite, por mais uma segunda-feira. Senhor, ontem nós finalizamos uma parte dos nossos propósitos, dos meus projetos de conquistas. E eu acredito, meu Deus, integralmente, que não finalizou, meu Deus, mas sim começou um novo tempo, uma nova estação. E o que o Senhor, meu Pai, nos ensina, tão somente creia, tão somente viva, de acordo com aquilo que você já alcançou. Nós alcançamos, meu Pai, patamares altos, nós estabelecemos padrões elevados, nós nos aproximamos do Senhor, meu Deus. E a cada passo de fé que nós damos, nós vemos o Senhor de mais perto, com uma perspectiva renovada. Nós conhecemos o Senhor de uma maneira diferente, as revelações acontecem. Meu Deus, dons e talentos são despejados nas nossas vidas. Bênçãos antigas são liberadas, sementes adormecidas brotam. Eu acredito, meu Deus, que é um tempo, meu Deus, que nós devemos cantar mais do que nunca, e nós devemos louvar e nós devemos engrandecer o Teu nome, meu Deus, porque o Senhor não parou de operar, muito pelo contrário, Senhor, o Senhor só está começando os Seus grandes feitos na nossa vida, no Ministério Mudança de Vida. E eu peço, meu Deus, que o Senhor visite a cada coração, a cada um, meu Deus, que agarrou, abraçou, meu Deus, possuiu, se vestiu de cada palavra, de cada mensagem, de cada declaração, aqueles que estão cheios de esperança, animados, avivados, meu Deus, para ocupar a sua terra, para, meu Deus, ver grandes projetos de Deus nascendo, Senhor, em úteros secos, em úteros infrutíferos, em úteros inférteis. Sim, meu Deus, é o que o Senhor está nos dizendo, é o que o Senhor está fazendo, é o que o Senhor está liberando a cada um de nós. Meu Deus, encha-o cada um, meu Deus, do Teu Espírito. E que a Tua palavra, Senhor, venha entrar e dividir, meu Deus, e arrancar as dúvidas, tirar os sentimentos e fazer que essa pessoa cada dia mais viva pela fé. Pela fé. Meu Deus, não por sentimentos, nem, meu Deus, pela comodidade, nem pela distância, nem pelo custo, mas enxergando valor nas coisas espirituais. Enxergando o valor, meu Deus. Eu peço, meu Deus, um povo de valor, um povo que valoriza, Senhor, as coisas espirituais. Um povo, meu Deus, que agradece, meu Deus, e se alegra quando dizerem: vamos à casa de meu Pai. Um povo que se alegra, meu Deus, por estar aqui. Um povo que se alegra por saber que rompeu tantas coisas, que venceu tantos padrões, que hoje, meu Deus, a sua mente, a sua cabeça não é a mesma, meu Pai, de 2025. E eu acredito, meu Pai, que diariamente a Tua palavra vem gerando um amadurecimento, um crescimento e uma renovação mental nas nossas vidas.
Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. E peço, meu Deus, que o Senhor tome o controle desta reunião. Que não seja a mim, mas seja a Ti, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, ocupe este lugar de honra. E que o Senhor, meu Deus, coordene, que o Senhor direcione, que o Senhor oriente, que o Senhor lidere, meu Deus, este trabalho. E que Teu Espírito, meu Deus, como o Senhor diz, faça mediante a Tua vontade. Faça tudo o que o Senhor quiser fazer. E que nós sejamos, meu Deus, meros coadjuvantes, servos da Tua operação. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça cada dia mais. Nos diminua, Senhor, porque eu sei que os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha à Sua poderosa mão é aquele, meu Deus, que o Senhor escolhe, aquele que o Senhor aponta, aquele que o Senhor levanta e aquele que o Senhor sustenta. É os Eliaquins, meu Deus, um povo que o Senhor sustenta para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2026. Pense grande. Fala para essa pessoa, pense grande. Momento é de pensar grande. Pensar grande é pensar como Deus. E é isso que nós aprendemos. E é isso assim que você vai viver. Pense como Deus, cada dia mais. Pode se sentar para um momento. Sabe, eu começo o culto imaginando aquela cena em Caná da Galileia. Aquela festa maravilhosa, aquele casamento acontecendo, Jesus naquela festa e todo aquele movimento. E quando olhou, o vinho acabou, né? E muitos indo embora, porque o vinho tinha acabado. Você já imaginou? Quantas pessoas estão indo embora porque acreditam que o vinho acabou? E hoje eu estou vendo um reflexo disso. Muitas pessoas não vieram porque acreditou que o vinho acabou. E a alegria acabou. Mas eu sempre penso que para o melhor vinho chegar, o pior vinho tem que sair. Porque eu não posso comparar um vinho feito pelas mãos humanas, por algo natural, por aquilo que é sobrenatural. Sim ou não, pessoal? Não dá para comparar, não se fala no mesmo diálogo o que é feito por Deus e o que é feito pelo homem. Não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor, não se compara. Então eu vejo hoje, agora, neste momento eu estou vendo, muitos achando que o vinho acabou, mas agora que a festa começa. É agora que o movimento, que Jesus começa e as operações e os milagres estão acontecendo. Então é agora que as coisas vão acontecer. Não seja daqueles que pela vista tomam suas decisões e não por aquilo que está ouvindo. Só acaba quando acaba. Só termina quando termina. Então não seja aqueles que queiram acreditar numa mentira. Eu preciso descansar. Nossa, ontem foi um culto, e eu concordo, foi um culto extraordinário, sobrenatural. Nós ficamos aqui, trabalhamos, louvamos, adoramos, nós atendemos, os líderes atendemos tantas pessoas, mas estamos aqui novamente, sabe por quê? Porque o vinho não acabou, muito pelo contrário, agora que começa, as coisas começam agora. E assim, a palavra que eu trago para você é a palavra que eu trouxe na segunda passada, a bispa trouxe no início da reunião de ontem. 1 Reis 17, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos.
segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconda-te junto às torrentes, a torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo, repita comigo, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Ele fez exatamente o que o Senhor havia pedido. Nem mais nem menos. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus você não precisa inventar. Isso é uma das coisas que eu aprendi com a bispa. Não invente. Pegue a palavra para você e passe da maneira que o Senhor trouxe ao seu coração. Se você trouxe para você, se você está pregando para você, você consegue pregar para outras pessoas. Então, não invente, não dificulte, não complique. As suas pregações, as suas palavras precisam ser entendidas de uma criança, adolescente, a um idoso, a todas as idades. Então, Elias ele fez exatamente o que o Senhor havia pedido. E por muitas vezes nós vemos isso na palavra do Senhor. Moisés, você vai lá, você vai dizer o que eu mandar você dizer e vai fazer o que eu mandar você fazer. Aqui não tem, olha, e se você quiser, acrescente mais alguma coisa. Talvez se você achar que está faltando algo. Ou se você acha que é muito exagerado o que eu estou pedindo, Moisés, então tira um pouquinho. Não, o Senhor ele fez o homem por último porque ele não queria a nossa opinião, porque ele não precisa dela. Nós precisamos ser servos bons e fiéis, que não questionam e acreditam. Então, da mesma forma você vê Jeremias recebendo direção, vá e fale aquilo que eu mandar você falar. E não se intimide. Não se amedronte. Se você se amedrontar, se você recuar, você vai ter comigo. Aqui simplesmente foi uma direção muito clara. Vá. Ninguém conhecia esse desconhecido, que era Elias. E ele apareceu já liberando uma promessa. Já soltando, liberando aquilo que o Senhor havia mandado. Sequidão. Ele mandou ele se retirar dali e ir para o riacho de Querite, e ali o Senhor iria sustentá-lo. Foi, pois, e fez segundo a palavra, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Deus, ele não improvisa. Repita comigo, Deus não improvisa. Deus, ele sempre tem tudo preparado. Eu gosto muito porque a economia da nação não foi determinada pelo rei. A nossa vida financeira, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a maneira que nós lidamos com a nossa empresa, a maneira que eu vou lidar com a minha saúde, não. Ninguém pode determinar a sua vida, senão você. Você tem uma escolha. Todos nós precisamos escolher aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que gera vida. Hoje coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que você e seus filhos vivam. A todo momento o Senhor já nos direciona qual é o caminho da vida, o que vai dar certo. E aqui você vê uma situação difícil por lideranças totalmente opostas à vontade de Deus. Eles se tornaram culpados porque eles sabiam fazer o certo, mas não fizeram. O tratamento de Jonas foi diferente do tratamento dos ninivitas, sim ou não, pessoal? Porque Jonas conhecia a palavra, ele tinha o discernimento. Ele sabia diferenciar, ele sabia discernir o que era certo ou errado. Agora, os ninivitas não sabiam, como a Bíblia diz, não sabiam diferenciar a mão da esquerda da direita.
Como o Senhor pode culpar aquele que não tem nem a consciência? Este povo, Jezabel e Acabe, era um povo consciente. É um povo que perseguiu os cristãos. É um povo que se opôs à palavra de Deus. E Elias, ele era aquele que era o improvável. Ele aparece para mudar um tempo e alterar a atmosfera de uma nação. O Senhor, ele pode usar qualquer pessoa, o Senhor usa qualquer pessoa, o Senhor faz grande e forte qualquer pessoa que se submete à palavra dele, qualquer pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, pessoas que estão abertas, pessoas que são servas, pessoas que não duvidam da operação dele. E a mesma coisa, ele vai e libera a seca e depois ele vai e ele é sustentado. O Senhor, ele mandou ele para um riacho, o povo não tinha água, mas ele tinha um riacho. O povo não tinha comida, mas corvos diariamente traziam pão, traziam carne de manhã e à noite. E Deus sempre surpreende. É interessante que os corvos, ainda dizem em Levíticos 11:15, qualquer espécie de corvos. Você vê corvos que, a Bíblia diz, né, que existe vamos dizer assim, um catálogo, né, do que você podia e não podia comer. Desde água, aves, algumas aves, águias de rapina, águias marinhas, várias outras aves, inclusive os corvos. Você não vê Elias questionando a Deus sobre os corvos e olhando, não, Senhor, mas essa pessoa aqui, olha, esse animal vai me trazer comida, sua palavra diz, né, está ali, né, já está dizendo que é impuro, né, o Senhor, será que o Senhor não errou? Será que o Senhor não é melhor o Senhor trazer um animal, né, que seja da tua vontade, algo diferente, sabe? O Senhor, ele traz um animal que é uma característica mais egoísta, tem características questionáveis, pelo menos. E Deus, ele mostrou no meio do deserto situações sendo sustentadas somente pela vontade dele. Para ele não existia crise hídrica, para ele não existia inflação de alimentos. Simplesmente o Senhor, ele escolheu algo, ele escolheu alguém, ele escolheu um lugar, e ele escolheu também quais seriam os intermediadores. Muitas vezes nós nos pegamos nesse ponto, nós estamos sendo sustentados, mas nós estamos questionando da onde vem e como vem, e a maneira que está vindo. Nós estamos olhando às vezes este corvo e não acreditando que virá dali. E muitos estão fechados para algo novo, porque estão querendo determinar a maneira que o Senhor vai operar na sua vida e a maneira que Ele vai trazer provisão, a maneira que Ele vai suprir as suas necessidades, a maneira que Ele vai pagar as suas dívidas. Muitos estão questionando, muitos não estão acreditando, muitos não estão abertos a um novo. Olha, o homem da presença, ele não questiona a metodologia de Deus. Se você é um homem da presença, se você é aquele que está face a face com Deus, vai confiar no Senhor. O Senhor, ele vai mandar corvos trazer comida. O Senhor vai mandar você pegar uma queixada de jumento. E ali, para muitos, não é nada, mas para Sansão se tornou uma arma que matou 1000 homens. Vai pegar um jovem sem experiência militar, um jovem sem tamanho, um jovem que foi a todo momento esquecido e rejeitado, e com 5 pedrinhas e utilizando uma, matando um dos maiores gigantes da nação. O Senhor vai pegar, como em João 9:6, o barro e a saliva, Jesus curando um cego na nascença usando o barro feito com saliva. Jesus, ele vai nos mostrar que não importa a metodologia, importa se você está aberto para a operação do Senhor.
Você vê o próprio Eliseu mandando Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Exatamente no Jordão, não era em Abana Farfá, ou os rios de Damasco. Era onde tinha que ser, e tem um propósito. Você vê em Josué, o povo gritando e as muralhas caindo. Você vê em 2 Reis 4, aquela pequena vasilha, né, a multiplicação do azeite da viúva. Você vê o Senhor mandando diminuir e só vencendo aquela batalha com Gideão, com 300 homens. Você vê ele usando 5 pães e 2 peixinhos trazidos de um jovem, que a Bíblia nem fala o nome, para realizar um milagre tão grande. Você vê ainda em Atos 9, Deus usando a habilidade da costureira, da Dorcas, para abençoar os necessitados, impactar a cidade de Jobe. Você vê ainda em 1 Coríntios 1,18, o símbolo da maldição, que era a cruz romana, se transformando por Deus em instrumento de salvação da humanidade. E a própria palavra, e o próprio versículo, né, que nos ensina, né, e nos mostra a perseguição, como Saul perseguiu Davi. Deus, ele usa de metodologias que nós não entendemos, mas nós temos que confiar a todo momento, porque muitas vezes todos os exemplos que eu dei a você, e posso dar muitos outros que eu vou dar, são os corvos. E muitas vezes nós estamos fechados para os corvos, porque nossa mente está muito religiosa. Porque eu não acredito que virá, e eu não estou aberto da maneira, da forma, do jeito que virá. Eu não confio, e tem pessoas que não estão confiando. Tem pessoas que estão tão focadas em que Deus cure, e esquece que Deus também pode ressuscitar também, como foi a filha de Jairo. Jairo já tinha um plano. O Senhor vai colocar a mão na cabeça da minha filha e ela será curada. E não foi assim que aconteceu. O Senhor teve um caminho, o Senhor teve um percurso, e ela morreu, e ali exigiu mais ainda de Jairo. E a ressuscitação aconteceu. Da mesma forma, o Senhor esperou ainda Lázaro, a morte, ainda o seu amigo, como a Bíblia diz, o seu amigo morrer, para depois ele ir e ressuscitar. Então, assim, nós não entendemos, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor vai usar quem o Senhor quiser. O Senhor pode usar um casal de velhos, né, como Abraão e Sara, e ainda estéril, para serem os pais de uma nação. O Senhor pode, que se quiser, ele pode incluir uma prostituta, como Raabe na genealogia de Jesus. O Senhor pode usar ainda um enganador como Jacó, para ser o pai das 12 tribos. O Senhor, ele pode usar um copeiro fora do lugar para restaurar um outro lugar, como Neemias. Eu acho que você entendeu. Deus, ele usa o que ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Quando nós lemos ainda aqui no versículo 7, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deixa eu parar para pensar que Deus, ele sempre tem planos que aos nossos olhos não têm sentido. Coisas que parecem que não vão acontecer. E mesmo Deus direcionando para uma porta aberta, parece que esta porta não é para você. A própria história de Elias nos ensina. Elias era um homem que ele não abria a sua boca, ele só cumpria ordens. E quando ele abriu a boca ainda,
quando foi naquela ameaça de Jezabel, ele só perdeu tempo. E nós não temos tempo para perder. Deus tem todo o suprimento para nós. Deus, Ele vai usar pessoas para nos sustentar o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Deus usa pessoas para sustentar algo, e são as pessoas que normalmente são as pessoas mais improváveis. Eu vi a todo momento, na história, inclusive na minha história, na história do ministério, Deus usando pessoas improváveis para sustentar o ministério, para dar passos maiores. O tempo da pandemia, pessoas dando passos que, para a grande maioria, vamos dizer, para 90%, era um passo insensato. Era até uma falta de responsabilidade na vida de algumas pessoas. Essas pessoas, elas confiaram na palavra, elas se agarraram na promessa, elas se vestiram daquilo que estava saindo do altar. E ali Deus, Ele abriu tantas portas na vida dessas pessoas, pessoas que não tinham para elas, sendo grandes mantenedoras, grandes Eliaquins, grandes Girés, grandes colunas do reino de Deus. Uma das coisas que eu já falei aqui é que aquilo que me desqualifica é aquilo que me qualifica. Aquilo que me diminui é aquilo que me levanta. Tem muitas coisas que, por causa do seu passado, por causa das suas crenças, por causa de muitas coisas que você viveu, talvez até uma falta de identidade, você não acredita que é para você. Você não acredita que é possível. Você não acredita que Deus pode abrir esta porta, Deus pode fazer prosperar, te fazer prosperar neste trabalho, te fazer bater grandes metas, fazer a sua empresa de uma falência se tornando uma grande rede, um grande instrumento da operação de Deus. Deus, a todo momento, Deus ensina que Ele vai usar os improváveis. Deus usou um gago e ainda assassino como Moisés para ser um dos maiores líderes que essa nação já viu. Deus usou um pescador impulsivo como Pedro para ser o pilar da igreja primitiva. Deus usou o Ruth, sendo moabita, para ela viver e entrar na genealogia sendo a moabita e viúva. Ela não tinha perspectiva, mas a sua lealdade levou a fazer parte dessa genealogia. Deus usou tantas pessoas, como a própria Maria, uma jovem simples, um adolescente, para fazer uma obra tão grande. Deus usa os improváveis e Deus, Ele sempre vai nos levar para pessoas também improváveis para nos sustentar. Elias, ele havia recebido uma direção e naquele momento o Senhor estava movendo as circunstâncias novamente de Elias e levando ele para Sarepta, para Sidom, ali para encontrar uma viúva que estava pior do que ele. Mas a direção de Deus é que Deus já via o futuro dessa mulher. Deus já via todo o futuro, porque ela sustentou mesmo. Ela foi esse instrumento na vida de Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ei! O Senhor usou no singular, realmente. Porque o ato de fé ali teria que vir de Elias. Ela realmente forneceu comida. Mas agora ela se tornou uma fonte daquela que não tinha nada, se tornou uma fonte de alimento para ela, para toda a família, por todo o tempo da seca,
por todo o tempo que Elias ficou na casa dela, ela se tornou uma fonte. Aquele que realmente tomou uma atitude e deu um passo de fé, aquela que tomou e mexeu no mundo espiritual. Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Pode me trazer um pouco de água nesta jarra, numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Essa parte é muito importante, eu quero que você entenda como Deus trabalha. É interessante que quando Deus mandou o servo, ou melhor, quando Abraão mandou o servo para encontrar uma mulher para Isaac, o teste dela seria algo que uma pessoa comum não faria. Tantos camelos, eu vou suprir a sede de tantos camelos. E ali o teste dele, ou melhor, a confirmação daquele servo, foi um coração generoso, encontrando uma serva. Esta mulher, ela vivia numa atmosfera tão difícil, e eu tenho certeza que ali poderia ser e estava sendo o pior dia da vida dela. Talvez hoje você está vivendo o pior dia da sua vida. Talvez hoje está sendo o dia que você está pegando os gravetos, você até tem só o dinheiro da vinda para a igreja, você veio só para a igreja, você só tem o dinheiro para chegar aqui. E você não sabe o que vai acontecer. Mas mais uma vez nós aprendemos a metodologia de Deus. Ele pediu uma jarra de água para a mulher, que ela já estava planejando a morte dela e dos filhos e do filho. Você já parou para pensar o nível de controle emocional também que essa mulher teve? Dela parar, e mesmo cheia de problemas, ela parar e decidir servir a um homem de Deus. Ela deixar de lado todos os seus planos, deixar de lado todos os seus problemas, deixar de lado o pensamento de morte e viver algo novo e dar o lugar a servir novamente. E aquele ato de servir fez Elias dar um grito e pediu mais alguma coisa, que seria comida, porque ali era a confirmação que era ela. E muitas vezes nós chegamos aqui e o Senhor está dizendo: olha, vai lá buscar um pouco mais de água. Vem cá buscar. Você veio buscar uns gravetos, mas agora o Senhor está dizendo: vai buscar água. Vai buscar um pouco mais de água. Vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Vai dar lugar àquilo que é importante, é servir a Deus. Faça aquilo que vai mudar a sua vida. Pare de pensar em você e agora pense naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode derramar, no passo de fé que você pode dar ainda nesse dia. E quando nós tiramos essa perspectiva de morte, nós colocamos a perspectiva de vida. Nós enxergamos que o Senhor, Ele pode, de um dia para o outro, mudar toda uma história. Uma madrugada foi o suficiente daquele que construiu uma forca, que era Ramã, para aquele que usaria essa forca. A forca havia sido construída para Mardoqueu. Uma madrugada, aquele rei, o Xerxes, ele perdeu o sono. O Senhor ele mexeu nos livros e começou a ler. Uma madrugada, uma noite. Algo que muitas vezes você não sabe nem o que está acontecendo, o Senhor está te livrando de um laço muito grande na sua vida. E não somente para você, mas para toda uma nação, que ali era o caso. Uma madrugada, o plano já tinha sido construído. Tudo já estava alinhado. Tudo estava alinhado. Mas o final foi diferente. O final foi totalmente diferente.
Os inimigos de Daniel já tinham alinhado tudo. Era perfeito o plano. O decreto não podia ser quebrado. Dário fez o decreto, ele não podia revocar o decreto dos medos e dos persas. Não havia como. Mas o plano sempre será do homem, mas o propósito vem de Deus. Não adianta o que o homem planejar contra você. Toda ferramenta preparada contra você e toda língua que se levantar em juízo não prosperará. Não vai prosperar. Não vai nos atingir. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. E aqui você vê um caso de uma pessoa que deu um passo de fé e naquele momento Deus abriu toda uma perspectiva de vitória. Ele disse, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. A farinha não vai acabar. E olha que nós temos que entender algo muito importante. O fato dela fazer aquilo já foi uma multiplicação. Porque ela tinha farinha, ela tinha azeite para uma refeição. Elias já tinha liberado, faça para mim, depois faça algo para você. E naquele momento, ela tomou, ela acreditou, ela possuiu, ela fez, como a Bíblia diz, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Repita comigo. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. E aconteceu exatamente o que foi dito. E aconteceu exatamente, ponto e vírgula, acento e traço, tudo. Nem mais nem menos, foi exatamente como um homem de Deus tinha dito. Muitas pessoas, elas não estão acreditando em coisas pequenas, não estão dando valor a coisas pequenas, mas os menores atos são aqueles que estão abrindo o portal para grandes obras. As menores chaves é o que estão abrindo as grandes portas. As coisas pequenas é que estão abrindo o portal para as coisas grandes. E é a mesma coisa, e olha, eu te falo uma coisa, a Bíblia diz, seja fiel no pouco. Quando você dá valor às coisas pequenas, isso é uma das coisas que eu estou falando muito ultimamente, faça aquilo que parece insignificante, mas não é insignificante. Muitas vezes o diabo colocou isso na sua cabeça, que isso não tem importância para Deus. E Deus é um Deus que dá importância às coisas pequenas. Deus está observando a sua rotina. Deus está observando a maneira que você age no seu trabalho. Deus está observando o seu coração, desde coisas que, aos olhos humanos, parece que não faz a diferença. Tem pessoas que querem ser crentes quando entra dentro da igreja, mas sai lá fora, é só mais um. Não está se diferenciando perante as pessoas. Essa mulher, ela não era do povo de Israel, mas Deus não mandou Elias para
A terra não mandou Elias para Israel. Elias foi mandado para um outro lugar, porque muitas vezes estrangeiros estão dando mais valor daqueles que são de casa. Eu vejo quantas pessoas vêm de longe. Eu lembro ainda ontem, se eu não estou enganado ainda, ontem a pastora Cristiane ainda me mostrava a foto da nossa irmã ali da África, e ela, todo momento que ela começa a assistir o culto da bispa, ela veste a camisa do propósito, ela se veste, ela se maqueia toda, ela fica toda bonita para sentar no sofá e assistir o culto. E você acha que Deus não dá valor para essas coisas? Você acha que Deus não dá valor? Deus não está vendo essas coisas? Deus não está preocupado com aqueles que gritam nas sinagogas, mas aqueles que entram pela porta do seu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Fica no secreto. Porque aqueles que estão em secreto, no segredo, é que o Senhor, aqueles que o Senhor vai levantar e vai gritar nos telhados. O seu galardão daqueles que querem ser vistos, você já recebeu. Mas aqueles que estão fazendo totalmente para Deus, serão aqueles que serão os primeiros a receberem. É aqueles que não estão sendo influenciados, inclusive a Bíblia fala sobre isso. Quando você for orar, vá para um lugar isolado, para que você não tenha tendência, para que você não seja influenciado a falar palavras bonitas, palavras que venham motivar, cativar, não queira criar um personagem, mas faça para Deus as suas coisas. Faça com verdade, façam com honestidade. Deus está procurando um povo honesto, um povo íntegro, um povo reto, um povo dependente, um povo que é disciplinado, um povo coerente, um povo humilde, um povo generoso, um povo fiel, um povo que não se vende e nem vende as coisas de Deus. É um povo que dá valor às coisas que são pequenas, mas não são insignificantes. Pode ter certeza, isso eu já falei diversas vezes, Deus quer te salvar antes de te abençoar. Antes de Deus pagar a tua dívida, Deus quer que você entenda quem já pagou uma dívida na sua vida. Muitas pessoas vêm aqui e querem só fazer uma troca. Ó Deus, eu estou dando isso aqui, o Senhor me dá isso aqui, hein? Olha, eu contei recentemente aquilo que eu vivi ainda antes da pandemia, acho que 2019, quando eu guardava numa caixa, numa malinha, dinheiro, e guardava, e ele se tornou ali até uma segurança para mim, que eu guardava sempre em dinheiro, todo mês guardava lá, e fiquei anos e anos fazendo a mesma coisa. Depois o Senhor me pede, naquele pico, da pandemia, e as portas estavam sendo fechadas, ou melhor, foram fechadas, as correntes passadas, mas não, nós estávamos aqui, e ali eu falei, na hora eu pensei, olha, nossa, essa oferta foi grande, agora vai vir coisa maior ainda. Não, agora, e como se diz, eu estourei na vida, agora vai, agora é Camaro amarelo agora, Não veio nada. Passou anos e eu nunca vi mais aquilo. Mas o que o Senhor estava me colocando era uma ordem de prioridade. O Senhor estava mostrando para mim que eu deveria enxergar o valor nele. Enxergar aquilo que era realmente importante, porque ali se tornou, até inconscientemente, um Deus para mim. Porque para mim se tornou uma segurança. O Senhor quer que a segurança seja Ele. O Senhor quer que eu não confie no dinheiro, mas que confie nele. O Senhor manda os discípulos saírem, não levem bolsa, não levem uma troca, não levem comida, mas não vai te faltar nada. O Senhor tira o povo do Egito e em nenhum momento faltou nada. Pão descia do céu, água saía da rocha, a roupa não rasgava, o pé não inchava, que escorpião e cobra não picava, a noite era quente e o dia era frio, o Senhor mexia em tudo. Quando eu quis quis carne, eu falei até picanha, mas quando eu quis carne, mandou um monte de codornizes. Mandou codornizes, do meio dos céus Deus mandou, como a Bíblia diz em Salmos,
ali 78, 77, 78, né? Abri os portões dos céus e mirei no meio do acampamento, e ali as codornizes passavam 90 centímetros. Há 3 dias de caminhada ainda tinha codornizes, o menor que pegou foi uma média de 2, 3 toneladas ali, né? 10 barris, né? Então Deus nunca deixa faltar. Pessoas que dão passos grandes de fé são as pessoas que vivem os maiores milagres da vida. Não é por isso, a sua segurança não pode ser a sua última refeição. Elias ainda diz: faça conforme você já ia fazer. Você já ia fazer, mas é diferente do que você vai fazer para mim. Mas muitas pessoas não estão acreditando que vai mudar, as coisas irão mudar, a perspectiva, a sua vida vai mudar mediante esse passo de fé. Vai sim, isso é real. Isso é real. E aqui você vê, esta mulher, ela deu um passo que poderia comprometer toda a família dela. Ali, parecia, né, que era uma loucura. Porque muitos ainda falam, olha, né, como até aquela cabeça, talvez, porventura, aquele pai do menino endemoniado pensou: olha, o menino está aqui, ó, joga no fogo, joga na água, ataque epilético, tem tudo o que acontece, né? Tem muitas situações que acontecem com aquele menino, mas ele está vivo. Mas eu estou levando a Jesus e só está piorando. E quando eu levei a Jesus só piorou, porque os discípulos não fizeram nada. Mas, quando levou Jesus, só as coisas começaram a piorar e saírem do controle. E no final, a Bíblia diz que o espírito mudo e surdo saiu e ele parecia que ele estava morto. Sim ou não, pessoal? Então só piorou. Não, as coisas precisam ficar difíceis para depois se tornarem fáceis na nossa vida. Sim, você nunca vai entrar em terra prometida sem passar pelo deserto antes. Sim, você nunca vai conhecer o que é pureza sem antes você ser um leproso. Sim, você nunca vai ver o que é tempo de liberdade sem antes você ter passado um tempo na escravidão. Você precisa saber de onde Deus te tirou. E o que nós estamos vivendo neste tempo, neste governo, é isso. Nós estamos valorizando agora o anterior, mais ainda. Daqueles que se diziam crentes, mas votaram numa mentira e acreditaram numa mentira. Porque são emocionais, são pessoas que não encontram os valores corretos. Sempre está querendo pontuar uma coisa em cima da outra, mas que não tem nenhuma coerência. É o que nós estamos vivendo isso. No tempo da pandemia, custava 3 vezes menos qualquer comida no mercado. 3 vezes menos no tempo de pandemia. Mas é porque muitas pessoas têm que passar por esse tempo para valorizar o antigo. E o Senhor fazia a todo momento isso. Tão certo! O povo tinha paz, voltava a cometer os mesmos erros e os mesmos pecados e rejeitavam o Senhor. E o Senhor mais uma vez mandava. E mandava: vai ficar um pouco mais no exílio. Vai passar um pouco na mão aqui dos filisteus. Vai passar um pouco aqui na mão de Senaqueribe. Quantas batalhas o Senhor livrou o povo. Um povo que ainda era guiado, né, por sentimentos. Moisés disse: espera um pouquinho, eu vou lá em cima, já volto, tá? Rapidinho, tá? Não deu um tempo, começou as gritarias lá e o povo já estava fazendo bezerro de ouro. Nós não podemos viver assim. Quantas vezes nós estamos prestes a entrar na terra, prestes a viver o melhor tempo da nossa vida, e muitos não acreditam que Deus pode mudar a sua história, mudar a sua situação. Porque chega naquele momento de entregar e muitos não estão entregando. E eu acredito
Eu acredito, mas eu tenho uma convicção. Deus está mandando corvos para suprir as suas necessidades. Deus está te enviando a pessoas para que você seja um instrumento na vida delas, para que elas prosperem, para que elas vivam, para elas viverem pela fé, verdadeiramente conhecer o Deus vivo. Deus quer mudar a sua história, e Deus está mostrando para nós, hoje, mais uma vez com essa palavra, você vai querer comer essa semente, ou você quer jogar na terra essa semente? Porque esse pouco de farinha e esse pouco de azeite não era comida, era investimento. Ali não era refeição, ali não era para ela. Tem coisas que não são para nós. Tem coisas que não são para nós. Nós temos que saber o momento de nós darmos um passo de fé. Deus quer querendo pessoas que sejam corajosas e vivam pela fé. E venham romper um padrão. Deus quer que você rompa um padrão repetitivo. E comece a viver um novo tempo na sua vida. Hoje ainda, na reunião dos Eliaquins, que eu faço às 8 horas da manhã, eu trouxe a palavra que a bispa trouxe no programa. E assim, dificilmente nós não nos emocionamos. Eu me emocionei várias vezes neste programa. Porque eu estou vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu estou vendo as portas que o Senhor está abrindo. Eu estou vendo as mulheres estéreis que o Senhor está chamando para cantar. Quando você pega aqui, ó, e nós lemos em Isaías 54, cante mulher estéril que nunca teve filho. O Senhor chama para cantar, você vai agora para Sofonias. Sofonias, eu quero ler na versão mensagem, porque para mim é importante, é muito, muito forte. Eu quero que você possua essa palavra para a sua vida. Portanto, cante, filha de Sião, celebre Israel. Filha Jerusalém, alegre-se, faça festa. O Eterno reverteu o juízo que havia pronunciado contra você e deixou os inimigos a ver navios. E a partir de agora o Eterno é o Rei de Israel e Ele está no comando e no centro de tudo. A partir de agora, a partir deste ato de fé, as pessoas que deram esse passo de fé e jogaram tudo, entregaram tudo, não tem mais nada para se segurar. A partir de agora, você está vivendo pela fé. E o Eterno é o Rei de Israel, Ele está no comando e no centro de tudo. Repita comigo, o Eterno está no comando e está no centro de tudo. Não há mais o que temer, não há mais o que temer do mal, nunca mais. Então dirão a Jerusalém, não tenha medo, preciosa Sião, não se desespere, seu Eterno está presente entre vocês, o guerreiro forte pode salvá-la. Feliz por você ter voltado. Quem voltou nesse propósito, voltou para a igreja, ó, Deus está falando com você, irmão. Ele irá acalmá-la com seu amor e alegrá-la com suas belas canções. Eu quero agora que você tome posse desse versículo 18, 19 e 20. As tristezas acumuladas no exílio vão desvanecer. Eu, Eterno, vou eliminá-las para vocês. Diga, qual é a tristeza hoje que você está dizendo pela fé que o Senhor já está eliminando na sua vida? Fala. Não, seja o mais ingênuo e mais infantil possível. E olhe para o lado e fala para essa pessoa, a tristeza é meu casamento, a tristeza é minha dívida, a tristeza é essa dor na perna aqui. Ó. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, não estou nem aí, eu vou viver pela fé. Chega de depender de imagem. Eu vou eliminá-las para vocês. Vocês já carregaram esse peso por tempo suficiente. Você já carregou por muito tempo esse problema. Deus está tirando esse problema. Deus está tirando esse peso da sua vida.
Ao mesmo tempo, vou me livrar de todos os que tornaram a vida de vocês miserável. Todos aqueles que pesaram, aqueles que te ajudaram no momento errado para influenciar você para o erro, aqueles que te influenciaram para sair da igreja, aqueles que foram um problema, aqueles que foi aquela semente do mal no meio da sua casa, que só trouxe problema, contendas, brigas na sua casa. Eu não sei, mas você sabe qual é o problema. O Senhor está dizendo, ao mesmo tempo vou livrar de todos os que tornaram a vida de vocês miserável. Então eu posso dizer também, aquela mentalidade egoísta, aquela mentalidade avarenta, aquela mentalidade escassa. Vou curar os mutilados. Vou trazer para casa os desabrigados. Nos países em que foram odiados, repita comigo, agora serão venerados. No dia do juízo vou trazer vocês de volta para casa, como uma grande reunião de família. Agora, eu não aceito que você repita sentado, você vai levantar. Você vai levantar para repetir esse versículo comigo. Eu quero que você não repita, mas que você grite com a sua alma. Vocês serão famosos e honrados em todo o mundo. Vocês verão isso com os próprios olhos. Todas aquelas tristes despedidas, transformadas em reencontro. Agora com força, é a promessa do eterno na minha vida. Vocês serão famosos e honrados, famosos e honrados, famosos e honrados, famosos e honrados, famosos e honrados em todo o mundo. Preste atenção. Vocês serão famosos e honrados por todo o mundo. Você acredita ou não nessa palavra na sua vida? Vocês serão famosos e honrados por todo mundo. Vocês serão famosos e honrados por todo mundo. Diga para essa pessoa, você será famoso e honrado. Você famoso e honrado por todo mundo. Você será famoso e honrado por todo mundo. Você será famoso e honrado por todo mundo. Deus é tão grande que Ele usa qualquer pessoa para que o nome seja engrandecido e exaltado. E todo nome fique em segundo plano para que o seu nome seja exaltado a todos os nomes, a todas as nações. Mas Ele não deixa de fora o povo dEle. Quando a bispa disse no programa de hoje, que havia uma pessoa, um diretor, quando eu estudava lá em Rio Preto, lá, eu era pequeno, não sei se eu tinha 8, 9, sei lá, 10 anos, não lembro direito esse detalhe. Mas ele marcou uma reunião e foi lá e falou um monte de coisa. Disse que eu não seria nada, disse que eu teria muitos problemas em todos os aspectos, todos os lados, todos os lados, imagine tudo. E ali era, como se diz, realmente era o anticristo, porque o nome dele era Jesus, então ele era ali que não era mesmo, e ele que foi levar essa bomba, essa desgraça. E eu digo a você que ali
realmente, sem Deus e sem uma mãe como eu tive, era impossível mesmo. E mais do que eu passei, ela passou. Porque eu sei o que eu ouvi, o que é ouvir algo tão grave de um filho seu. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente vai ali no futebol, às vezes se meu filho demora muito para entrar, você já começa a falar, ah, rapaz, eu vou pegar aqueles marmanjos ali para mim, vou dar na cara desses figuras aí, deixando meu filho para fora. Mas tem coisas que tem batalhas que você não vai poder usar. Nem sempre você vai poder mexer na configuração, na convocação de um futebol. E nem num passeio. E não, seus filhos têm que passar por muitas... E vai ter que enfrentar a vida. E é assim que você vai fazer um homem. É quando você enfrenta e não deixa... É quando você deixa ele enfrentar e você não enfrenta por ele. E é isso que eu sempre aprendi dentro de casa. Que... tem batalhas que é só você. E cada vez mais que eu passo o tempo, mais eu vejo. Eu só posso depender de Deus. Não tem mais como. Não tem como. Né? Não tem como. Não tem jeito de eu vencer alguma batalha sem a ajuda de Deus. E quando eu olho, a bispa... Ela disse, ela usou, né? Ela falou, olha, eu não sei onde ele está, mas ele sabe onde eu estou. E eu digo a mesma coisa. Eu não sei onde ele está, mas eu acho muito difícil essa pessoa não saber onde nós estamos. Porque assim, naquele momento que você se levanta e diz, não, eu não sou mais um causador de dores, como Jabes. E você pode passar uma vida vivendo um padrão teimoso, muitas vezes cauterizado e religioso. Mas chega num momento que Deus te coloca numa situação tão difícil, de você só ir ter condição e energia para buscar alguns gravetos. Mas agradeça a Deus por ter ido buscar esses gravetos e estar aberto para servir um homem de Deus, para servir a Deus, que representava a Deus, Elias. Tem coisas que nós não entendemos, mas mais tarde nós entenderemos. Então tem coisas que você não entende porque você chegou nessa situação. Mas pode ter certeza, Deus nunca te salvaria se você não tivesse chegado nessa situação tão difícil. Tão difícil. Se você ler todo o Isaías 54, você vê isso. Aquele momento, ainda ele diz, aquele que é o seu eterno e redentor diz, eu deixei, mas só por um momento. Agora, com enorme compaixão, eu estou trazendo você de volta. E num instante de fúria, virei as costas para você. Mas só por um momento. É com amor leal e ternura que estou cuidando de você. Sim, o cuidado de Deus, muitas vezes, não é o cuidado que muitos acreditam que seria um cuidado que você repetiria no seu filho. Mas ainda o Senhor diz, né? Que apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o teu Pai que estás no céu, sabem dar boas coisas àqueles que o amam, àqueles que o buscam. Então você pode ser o melhor, o mais bondoso possível, mas se você não corrige, você não ama. E por Deus te amar tanto, Deus virou as costas para você e deu um momento de fúria, porque você cometeu erros, mas Deus está trazendo você de volta. Deus está trazendo muitas pessoas de volta. Deus está trazendo você de volta para um padrão espiritual que você nunca deveria ter descido. Deus está trazendo você de volta para um lugar que você nunca deveria ter saído. Deus está mostrando que dê valor àquilo que eu dou valor. Respeite aquilo que eu respeito. Obedeça aquilo que eu mando. Não. Eu vejo que Deus está mostrando para nós que o Senhor vai mudar a nossa história. O tempo de esterilidade, o tempo de infertilidade, o tempo de escassez, o tempo de dores já findou, está findando no Ministério Mudança de Vida. Está findando na sua vida. Seja aqueles que terminam a corrida.
aqueles que aproveitam ao máximo a cada oportunidade que recebe, aqueles que valorizam aquilo que Deus valoriza, aquilo que é o primeiro a chegar e o último a sair, aqueles que não levam celular, aqueles que deixam o relógio no carro, aqueles que tragam a Bíblia debaixo do seu braço e sempre está com uma palavra em sua mente, meditando, mastigando, remoendo essa palavra. As tristezas que por muito tempo esteve evidentes na nossa vida, como o Senhor diz a tantas mulheres estéreis, como Isabel, como Ana, como Sara, tantas mulheres, o Senhor está falando, acabou esse tempo de esterilidade na sua vida, acabou, findou e vai ser mais rápido do que você imagina. Serão as coisas mais rápidas do que você imagina. As coisas serão mais rápidas do que você imagina. Eu digo a você, as coisas serão mais rápidas do que você está imaginando na sua vida. As coisas estão sendo mais rápidas do que você imagina. Hoje, pela manhã, eu fazia essa reunião com os Eliaquins e eu disse, escreva qual é a sua meta para o dia de hoje. Para muitos, escrevam. Escreva lá qual é a sua meta no dia de hoje. O que você não aceita terminar o seu dia. E você vai dizer, não, hoje será o melhor dia da minha vida. E todos repetiram Sofonias. E como um ato de fé, eu disse, escreva. Porque vai terminar totalmente diferente. As portas serão abertas. E ali eu não conseguia falar, porque eu vi a presença do Espírito, a presença de Deus tomando a minha sala. Eu falei, meu Deus do céu. E ainda à tarde, vem cá, Felipe e Gabi, rapidinho, não tem mais tempo, vai ter que ser bem rapidinho. À tarde ainda, eles estavam na reunião e eles sempre colocam os funcionários e outros Eliaquins, eles sempre estão respeitando, né? E dando esse valor, né? Colocando toda a empresa para assistir. E aí ela me manda mensagem à tarde, né? E eu quero que ela conta, né? Melhor ainda. Boa noite, Bispo, e a todos. Hoje pela manhã o Senhor falou para escrever todos os desafios que nós iríamos enfrentar e iríamos viver no dia de hoje. E no meu papel eu escrevi que eu precisava que cada loja vendesse um valor, porque amanhã, dia 10, é o dia que nós pagamos a oferta para a igreja. E todo dia 10 a gente não falha. E você escreveu um valor alto. Sim. E você precisava que o Senhor abrisse uma porta muito alta nesta segunda-feira. Exato. Sim ou não? Sim. Eu coloquei um valor que eu precisava, o mínimo aquele valor que já era alto. Para as lojas. Para as duas lojas. E eu coloquei para cada loja aquele valor. E aí, na parte da tarde, foi um mover sobrenatural, tanto que a Josi, a gerente de São Bernardo, que está aqui na igreja, ela falou, Gabi, eu não sei o que aconteceu, mas Deus mandou exatamente como o bispo falou de manhã. Vocês verão com os seus olhos. E Deus mandou. E aquele valor que a gente colocou, Deus colocou quase o dobro do que eu coloquei no papel. Quantos funcionários? Mais de 10. Mais de 10 funcionários, o valor era alto. Um dia. E o que é mais incrível é que semana passada, quando o senhor pregou, que a bispa acordou na madrugada, nós vimos ali também um portal, uma oportunidade. E a gente sempre vai organizando as nossas ofertas no começo do mês, vai colocando. E na perspectiva do racional, eu não poderia ter feito aquela oferta. Por quê? Eu falei, se eu fizer essa oferta, eu não vou ter no racional para fazer no dia 10. Mas... E também finalizando a terceira loja, porque vocês estavam investindo para inaugurar para botar ativa, né? Inaugurar está inaugurada, mas botar para funcionar. Exatamente. E assim,
Mas aquele momento de eu conversando comigo mesmo, mas eu falei, pô, mas quando eu fiquei pensando no meu racional, as nossas ofertas nunca foi pelo racional, porque se for pelo racional a gente não faz nada. Não. E eu olhei para a Gabriela e depois eu conversei com a minha mãe também, que ela não estava presente ali naquele momento, e a gente foi e fez a oferta, sabendo que Deus ia mover. A gente não sabia como, mas sabíamos que Deus iria fazer. E Deus fez ao meio-dia, no horário mais quente, vamos dizer assim, que era aquele momento que ou o Senhor faz ou faz, porque não tem, é amanhã. E Deus foi e fez essa bênção nas nossas vidas no dia de hoje, que foi maravilhoso, não era o que nós estávamos esperando, veio além, para ver como que Deus realmente é maravilhoso quando nós confiamos no Senhor e damos os passos que é necessário dar para Deus. Eles escreveram exatamente como eu havia falado. Pega um papel, ela mandou o papel dela, o valor que ela precisava para fechar, porque amanhã tem que pagar. E Deus, assim, de maneira sobrenatural, vendeu aquilo assim que talvez demoraria dias para vender a mesma coisa. Vendeu assim, foi um mover. Exatamente. E lembrando, bispo, que também teve um segundo testemunho, que foi da minha funcionária, que também assiste, porque isso é muito importante. Quem tem empresa, eu falo isso. Coloque os seus funcionários para estarem ouvindo a palavra da reunião com o bispo, porque é muito importante todos estarem no mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma intenção e motivação. E essa funcionária minha, ela frequenta uma outra igreja, mas ela está há pouco tempo com a gente, ela nos conhece e quer vir conhecer o Ministério Mudança de Vida. Agora vai vir. Agora vai vir, porque ela viveu o milagre dela. Ela entrou como Ló, né? Recebeu por Abraão. Exatamente. Vai ter que vir. E ela colocou de manhã também, porque eu faço todos eles escreverem e fazer o que o Senhor pede, porque são ordens simples, coisas que parecem pequenas. Por isso que eu vejo tantas pessoas, às vezes, não vivendo o que elas poderiam viver, porque o bispo fala, pega um papel, pega uma caneta e anota, criatura. Não, a pessoa não faz, aí não vive. Tem que fazer, gente, é algo simples. E ela foi e colocou lá. Na sexta-feira, só para vocês entenderem, ela viveu um golpe de 10 mil reais. Tiraram do banco 10 mil reais, era um valor que ela estava guardando para comprar a casa dela. E ela foi no banco, fez o boletim de ocorrência, e o banco falou para ela que eles iam analisar primeiro e se fosse visto que realmente tinha sido feito um golpe, iriam devolver os 10 mil reais para ela em 3 dias úteis. Mas primeiro ia ser feita a análise. Então ela Ou seja, poderia não receber nada. Exatamente. E ela, desesperada, nós orientamos ela, falei para ela orar, confiar em Deus, que Deus ia fazer o sobrenatural na vida dela. E hoje, no que o bispo pediu, ela colocou que ela precisava dessa definição para hoje dos 10 mil reais. E inexplicavelmente, na parte da tarde, eu falo com ela e ela me diz, Gabi, ela até me mostrou na conta dela, eu recebi a minha vitória, os 10 mil reais caiu na minha conta. Então é assim, coisas que acontecem na nossa vida e que transborda para as demais, as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que nós precisamos ser, em nome de Jesus. É isso mesmo, gente, está acontecendo muito rápido. Não está virando o dia, não está virando o dia. E aí quando ela falou assim para mim, e outras pessoas também mandaram mensagem para mim, e eu falei, gente, é tão simples. Sabe por quê? A nuvenzinha já subiu. Nós já temos a nuvenzinha. Agora a questão é a seguinte, você vai acreditar que dela poderá vir uma grande tempestade ou não? Porque tem pessoas que falam, não deve ser essa. Eu estou esperando uma tempestade que vai mudar a nação. Não é aquela coisinha que é do tamanho da mão de um homem, mas que vai voltar a fazer florescer os Neguebs. E é isso que Deus está fazendo na vida deles. Eu vejo isso, tudo que eu falo, eles fazem na vírgula, no ponto, estão vivendo um dia melhor do que o outro. Então assim, é tudo para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Deus está derramando sobre nós. E eu vejo com mais convicção ainda que essa palavra está mais viva do que nunca. Hoje completa uma semana do dia que Deus acordou a bispa na madrugada.
E Deus está mostrando, hoje completa 7 dias. E o que você vai esperar ainda para dar esse passo de fé? O que você está esperando para obedecer a ordem simples? O que você está aguardando para viver o sobrenatural, o extraordinário na tua vida? Deus não é se, não é se, é quando. Não é se, é quando. Você não trabalha com si, porque para cada promessa nós temos um sim e um amém. Então é isso que você vai acreditar. Você já tem um sim e um amém na sua vida. Aquele que é o mesmo que coloca o querer quanto o realizar. Deus botou o querer e Deus está realizando na vida do nosso povo. E eu quero que você diga a Deus, quais são as atitudes, quais serão as atitudes que você vai tomar a partir de hoje? Quais serão as atitudes que você vai tomar a partir de hoje? Deus está com as portas, os portões dos céus abertos. E eu acredito nas nuvenzinhas do tamanho do mão de um homem, enchendo. Eu acredito naquela última refeição sendo multiplicada por anos. Eu acredito naquela que chegou com dívida, mas como Eliseu liberou, pegue o máximo de vasilhas que você encontrar, venda tudo e viva para o resto da sua vida. A abundância de Deus, Deus continua prosperando, Deus continua enriquecendo, Deus continua levantando, Deus continua fazendo os pequenos grandes, os insignificantes significantes, aqueles que são tirados do lixo e sendo colocados assentados entre príncipes. Creia no que o Senhor está dizendo. Vocês serão famosos. Vocês serão famosos e honrados em todo o mundo. Vocês verão isso com os próprios olhos. Declare. Porque tudo aquilo que você declarar, tudo aquilo que você escrever, tudo aquilo que você aguardar, tudo aquilo que você esperar, você verá, e todos que estão ao seu redor verão, todos irão ser influenciados, serão motivados pelas promessas se cumprindo na tua vida. Não, hoje é o dia de você parar de contar testemunhos dos outros e você contar os seus próprios testemunhos. Decida hoje, saia do barco e vá viver o sobrenatural, porque Deus está mudando a natureza para te favorecer. Deus está transformando o líquido em sólido. Deus está transformando o líquido em sólido. Deus está transformando o sólido em líquido. Deus está mudando a natureza das coisas para nos favorecer. Deus está mandando os corvos. Deus está mandando as codornizes. Deus está movendo o Ciro. Deus está movendo o Dário. Deus está movendo o Nabucodonosor. Deus está movendo todas as nações para favorecer o povo do Ministério Mudança de Vida. E hoje é um dia decisivo para você. Você não pode sair desta noite sem se comprometer com Deus e dizer para Ele que eu estou pronto para entregar a minha última refeição. Porque eu digo a você que essa refeição não vai te alimentar. Sabe por quê? Porque se você não fazer e viver como Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, você nunca será saciado. Você nunca será saciado. O diabo sempre está colocando em te oferecendo algo bom mediante a sua fome.
E é por isso que muitos querem saciar uma fome momentânea, mas não querem viver uma vida de vitória, de grandes construções. Chega de queimar as suas ofertas, chega de rodar a mesma montanha, chega de viver uma vida oscilante, uma vida instável, chega de reclamar, chega de usar a sua boca para declarar maldições na sua vida e na vida da sua família e na sua empresa. Não, você vai mudar o seu modo de viver, você vai nascer de novo hoje aqui. E eu convido aqueles que querem viver algo novo, pegue aquilo que representa a sua vida financeira, aquilo que hoje você vê, bispo, hoje eu preciso de uma vitória, eu não posso sair daqui sem esta porta sendo aberta, e eu quero que você venha aqui na frente, mas você só vai vir se você vai tomar decisões, de largar tudo, aquilo que até hoje te segurou, aquilo que até hoje teve poder sobre você, aquilo que até hoje fez você jogar fora aquilo que era tão importante como o próprio Esaú, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não. Eu estou cansado não, eu nunca vou me cansar disso, de ouvir testemunhos de pessoas que valorizam as coisas pequenas. Não tem uma vez, eu falo para você, né? Eu falo ainda para todos, inclusive para eles que acabaram de subir no altar, Felipe e a Gabi, vão se ungir. E eu digo uma coisa para vocês, todas as vezes que eu falo, venham na frente, são os primeiros a vir. Numa madrugada, são os primeiros a chegar. E aí você fala, meu Deus, por que minha vida não estou vencendo? Porque eu nunca valorizo chegar perto do altar. Eu nunca valorizo orar, eu nunca valorizo encostar no altar. Ei, quantos chegam até aqui, mas não tocam no altar? Toque no altar. Chegue perto, chegue de ficar com medo. Eu falo uma coisa para você. Deus disse, ei, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Se você quer chegar perto da sarça, você precisa mudar seu modo de viver, o seu modo de andar. Você não pode chegar de qualquer maneira, porque este lugar é santo. Então, você tem que tomar essa decisão. Ou eu vou tirar essas sandálias, e eu vou decidir fazer parte de um grande projeto, de uma grande missão, resgatar uma grande nação, ou eu vou ficar sempre sentado na minha cadeira, vendo todos chegarem, e eu não ver como importante. Saia da onde você está e se aproxima de Deus. Decida hoje. Hoje eu estou mudando a minha vida, a minha história. Hoje eu estou tomando mais uma decisão aqui. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Eu não vou ficar aonde eu estou. Ainda hoje eu ouvi esse áudio que a Gabi disse, e ela falou o seguinte, bispo, eu posso ficar sem meu salário, mas eu nunca vou tirar de Deus e depois dos meus funcionários. Eu fico sem comer, mas a igreja vai comer. Eu fico sem casa, mas a igreja vai ter tua casa, a casa de Deus. Porque nós sabemos, e eles entenderam, estão entendendo cada dia mais, que tudo que veio, veio dele. Então, que se é para voltar, vai voltar para ele, porque tudo veio dele. Diga ao Senhor hoje, qual é a porta que você precisa que Ele abra nesta segunda-feira? Qual é a vitória? Amanhã, dia 10,
Muitos compromissos chegam no dia 10. Qual é a porta que você precisa que Ele abra neste dia? Diga para o Senhor o que você precisa que Ele solucione. O que você precisa que Ele conserte, que Ele resgate, que Ele libere, que Ele destrave. O que você precisa que Ele cure, que Ele mude. Qual é a sentença que você quer que Ele dê? O que você quer dEle? Agora, o que você vai dar para Ele? Qual é a mudança que você está decidindo hoje executar na tua vida? O que você está decidindo hoje mudar? Você já está tirando as sandálias hoje? Mudando o seu modo de viver, o seu modo de andar? Deus, Ele quer que você não somente fique encantado pela sarça, mas que você seja a sarça. Que você viva o sobrenatural e seja um instrumento do sobrenatural de Deus. Deus te deu poder e autoridade. Você é um homem e uma mulher de autoridade. Deus te deu autoridade. E Deus já disse, e mais uma vez Ele está repetindo, está dizendo para você sobre Isaías 54. Ele está dizendo sobre Sofonias: vocês serão famosos e honrados no mundo todo. Nós seremos famosos e honrados no mundo todo. E você verá isso com seus próprios olhos. Eu declaro que você verá isso com seus próprios olhos. Eu declaro a cada propósito, a cada pedido. Eu declaro a cada oração, a cada documento. Eu declaro a cada peça de roupa, a cada processo judicial, a cada carteira de trabalho. Eu declaro a partir de hoje, a cada documento, escritura, passaporte, dívidas, situações que parecem impossíveis, situações que aos olhos humanos não são, é impossível isso ser revertido. Sentenças médicas, diagnósticos médicos. Eu declaro que a partir de hoje, aquilo que roubava a sua paz não roubará mais. E eu declaro que essa situação já está sendo totalmente revertida. Deus está mudando a perspectiva. Deus está mudando a sua realidade. Deus está alterando a sua natureza. Deus está mandando os corvos para a sua casa. Está mandando os corvos para a sua empresa. Você será saciado. Você será alimentado. Você será saciado. Você será alimentado e será um instrumento de multiplicação, de prosperidade para aqueles que estão vivendo o seu último dia. Você será um instrumento de multiplicação. Não será para você. Deus não vem para saciar sua fome. Você não está aqui para pagar somente as suas contas, mas como Elias, para pagar a conta da viúva. Você será um instrumento para sanar, para quitar, um instrumento para prosperar. Você é um instrumento de multiplicação. Eu declaro que o Senhor vai mudar a sua perspectiva. O Senhor vai mudar a sua realidade. Hoje você não pode ter para você, mas amanhã você vai ter para sustentar. Você vai ter para derramar. Você vai ver o Senhor multiplicando, mudando vidas, prosperando a sua casa, prosperando a sua família, prosperando os seus funcionários, prosperando toda a sua empresa. Eu declaro prosperidade e abundância. Eu declaro ideias inéditas, ideias vindas de Deus, ideias vindas de Deus. Deus te dará ideias. Pode parecer impossível, pode parecer incoerente, pode parecer anormal, mas será assim.
assim que Deus vai operar em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar, Senhor. Eu quero consagrar, meu Deus, a cada pedido. Eu consagro a cada documento. Eu consagro, meu Deus, a cada pedido. Eu consagro, meu Deus, a cada documento. Eu consagro, meu Deus, a cada pedido, a cada documento. Eu declaro, meu Pai, os propósitos sendo materializados, sendo concretizados, sendo, meu Deus, acelerados. Eu declaro, meu Deus, os propósitos sendo, meu Deus, autorizados, liberados. Eu declaro sentenças caindo por terra, sentenças sendo revertidas. Eu declaro sentenças sendo revertidas. Eu abençoo, meu Deus, e consagro a cada propósito, a cada propósito. Deus, meu Deus, derrama, abra estas portas. Eu declaro, meu Pai, prosperidade. Eu declaro abundância. Eu declaro cura. Eu declaro libertação. Eu declaro ideias inéditas. Eu declaro ideias inéditas. Eu declaro ideias inéditas. Eu declaro o favor de Deus sobre a vida do nosso povo, o favor de Deus sobre a vida da igreja, do Ministério Mudança de Vida, aqueles que vieram, aqueles que tomaram posse, aqueles que entenderam que hoje é o dia, hoje o portal está aberto e o Senhor vai multiplicar, a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar e vai durar por muito tempo. Isso não é o fim, é o começo. Não é o fim, é o começo. Eu declaro, meu Deus, que não é o fim, é o começo na vida do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, essas sentenças caindo por terra. Receba a justiça de Deus na sua vida. Veja o Senhor te justificando. Veja o Senhor enviando os corvos. Amanhã eu declaro, meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu Deus, as sentenças foram feitas. Meu Deus, mas o Senhor é aquele que muda as sentenças. O Senhor muda os diagnósticos. O Senhor muda os exames. O Senhor muda os exames. Eu declaro, meu Deus, eu declaro aquilo que foi constatado. Aquilo que apareceu nos exames irão sumir, meu Deus. Nós não veremos mais. Senhor, isso que chegou para matar, meu Deus, veio, Senhor, somente para glorificar o Seu nome mais de uma vez. Mais de uma vez, meu Pai, será para a honra e glória do Senhor. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, liberados, autorizados. Eu declaro o favor de Deus na vida do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, o favor de Deus na vida do nosso povo. Eu declaro as promoções. Eu declaro portas abertas. Eu declaro aquilo que estava travado já foi destravado. Aquilo que estava bloqueado já foi desbloqueado. Aquilo que estava seco agora não está mais. Eu declaro, meu Deus, projetos de Deus nascendo, projetos de Deus nascendo, projetos de Deus nascendo. Úteros, meu Deus, estão sendo, meu Pai, fertilizados. Eu declaro, meu Deus, uma mudança de estação, uma mudança de, meu Deus, de realidade, uma mente sendo renovada. Eu declaro, meu Deus, uma identidade sendo estabelecida. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo prosperando, o nosso povo prosperando. Eu declaro, meu Deus, o nosso povo prosperando. Eu declaro, meu Pai, o início de um tempo de tantos milagres, uma provisão divina sobre a vida do Ministério Mudança de Vida, uma provisão divina, meu Deus, virá o vento da parte do Senhor, o vento da parte do Senhor, e vai trazer, meu Deus, as boas novas, vai trazer, meu Deus, meu Pai, a necessidade, o suprimento, vai trazer, meu Deus, aquilo, meu Pai, que estava fechado. Hoje é o dia, meu Pai, de milagres. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por esses que vieram. Obrigado por estes que vieram. Eu sei, meu Pai, que estes estão vivendo hoje os Teus milagres. Hoje, meu Pai, nós veremos, Senhor, propósitos sendo totalmente materializados, concretizados, materializados,
concretizados em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, a cada propósito. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos materializados. Eu declaro esses propósitos, meu Deus, materializados. Eu declaro esses propósitos materializados. Eu declaro respostas e definições. Respostas e definições. Respostas e definições. Respostas e definições. Meu Deus, derrame, transborde, meu Deus, na vida deles, e que eles possam viver uma glória maior. Aquilo, meu Deus, que chegou para uma refeição, será, meu Pai, algo comum, normal, todos os dias. Em o nome do Senhor Jesus, eu consagro, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu abençoo, meu Deus, a igreja. Eu abençoo, meu Deus, o ministério. Eu abençoo, meu Pai, a igreja. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos materializados. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos materializados. Eu declaro respostas e definições do dia de hoje. Receba o que você veio buscar nesta noite. 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 Receba o que vocês vieram buscar nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, a vida do nosso povo. Eu consagro a vida do nosso povo. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Receba o que você veio buscar. Receba a provisão. Receba respostas. Receba definições da sua vida. Receba definições da sua vida. Hoje vocês saem daqui com definições. Não será mais um dia qualquer. Hoje Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas aqui hoje. Deus está abrindo portas aqui hoje. Deus está abrindo as portas da sua vida, da sua empresa, do seu casamento. Receba o que você veio buscar. Receba as portas. Veja as portas sendo abertas. Receba a provisão. Receba respostas. Receba definições. Receba respostas. Receba definições. Receba respostas. Receba definições. Eu declaro, meu Pai, uma unção nova. A unção, meu Pai, que abre portas. A unção que prospera. A unção, meu Pai, que transforma o pouco em muito. A unção que transforma o pouco em muito. O pouco em muito. A unção que transforma aquilo que é pouco em muito. Em o nome do Senhor Jesus. 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 Eu declaro, meu Pai, a unção que transforma o pouco em muito. A unção, meu Pai, que transforma o pouco em muito. Receba mais dons e talentos, meu Deus, receba. Eu declaro, meu Pai, eu declaro uma unção, meu Deus, que hoje está levantando, está sustentando, está prosperando, está se movendo. Meu Deus, eu declaro, meu Deus, meu Pai, eu declaro que essas portas já foram abertas. Hoje, meu Pai, a unção que está abrindo portas. Hoje, meu Pai, nós teremos, meu Deus, uma multidão de testemunhos. Nós veremos, meu Pai, muitos testemunhos. Eu creio, meu Pai, em grandes testemunhos, uma unção, meu Deus, que levanta, que sustenta, que renova, que transforma, que prospera, meu Deus, uma unção que leva rompimentos, uma unção, meu Deus, que verá, meu Deus, nós veremos pedidos sendo realizados no mesmo dia, meu Deus. Aquilo que nós declararmos acontecerá no mesmo dia. Eu declaro na parte da manhã, à tarde acontece. Eu declaro na parte da tarde, à noite está acontecendo. Eu declaro, meu Pai, na madrugada, a madrugada de manhã acontecendo. Eu declaro, meu Deus, eu declaro a unção que acelera o tempo, a unção que multiplica, a unção, meu Deus, que abre portas, a unção, meu Pai, que abre portas. Eu consagro
consagro, meu Deus, eu consagro a vida daqueles que vieram nesta segunda-feira, aqueles que vieram nesta segunda-feira. Meu Deus, nós veremos milagres instantâneos, milagres instantâneos, milagres instantâneos na vida da igreja, do Ministério Mudança de Vida, daqueles que creem, daqueles que estão perto e daqueles que estão longe, vão viver, meu Deus, milagres instantâneos no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, milagres instantâneos no dia de hoje. Nós iremos declarar na parte da manhã, e à tarde acontecerá, na parte da tarde e à noite acontecerá. Será, meu Deus, milagres do mesmo dia, 24 horas, não passará, meu Deus, sem as respostas e as definições na vida do nosso povo. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que hoje um dia que ficará marcado na nossa vida, o dia, Senhor, o dia, meu Deus, de grandes definições, de grandes situações, meu Deus, que até hoje roubava a nossa paz, a nossa alegria, nunca mais roubará, nunca mais roubará. Meu Deus, eu creio, meu Pai, na Tua Palavra, eu creio na Tua Palavra. As tristezas acumuladas no exílio vão desvanecer. Eu, eterno, eu já digo, já eliminei na sua vida. Eu, eterno, vou eliminá-las para vocês. Vocês já carregaram esse peso por tempo suficiente. Ao mesmo tempo, vou me livrar de todos os que tornaram a vida de vocês miserável. Vou curar os mutilados. Vou trazer para casa os desabrigados. Nos países em que foram odiados, agora serão venerados. Aleluia. No dia do juízo, vou trazer vocês de novo para casa. Uma grande reunião de família. Vocês serão famosos e honrados em todo o mundo. Você será famoso e honrado em todo o mundo. Vocês verão isso com os próprios olhos. Deus está te garantindo. É você que verá, não é só descendência somente. Deus está falando que é nesse tempo. Deus está dizendo que é agora. Não será os próximos. Não será aqueles que virão, é aqueles que já estão. Não é aqueles que virão, é aqueles que já estão. Você vai comer do fruto da árvore que você plantou. Você não está plantando para as próximas gerações somente. Você vai comer do fruto que você plantou. Vocês verão isso com os próprios olhos. Todas aquelas tristes despedidas transformadas em reencontros é a promessa do Eterno. Agradeça ao Senhor neste momento e diga ao Senhor que você se veste desta palavra, que você come e bebe desta palavra, que você está decidido a praticar esta palavra, que você está fincado nesta palavra, que é para você esta palavra.
É para você esta palavra. É para você. É para você. É para você esta palavra. É minha. Eu tomo posse. Eu ligo nesta terra esta palavra na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, naqueles que cruzarem o meu caminho, todos verão a palavra se cumprindo na minha vida. Verão com seus próprios olhos e eu verei com os meus próprios olhos essa palavra se cumprindo para a glória de Deus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado por estas direções. Obrigado, meu Pai, por estas liberações. Obrigado, meu Pai, por este mover que o Senhor fez aqui hoje. Eu sei, meu Deus, que amanhã cedo eu vou receber mais mensagens. Meu Deus, um milagre acontecendo. O Senhor está operando, meu Deus, tanto que até aqueles que não são da igreja já estão testemunhando. Até os que não são da igreja já estão testemunhando. Está liberado. Todos vão comer, todos vão usufruir, todos vão ficar satisfeitos com o banquete do Senhor, porque Ele está servido, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós chamamos demais e nós te agradecemos, meu Pai, e eu concordo com cada palavra, cada oração, cada declaração, meu Pai, cada propósito. Eu possuo e eu ligo nesta terra para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. E continue, meu Deus, colocando esta fome, esta vontade, esses desejos. Meu Deus, nos encha do teu Espírito e que nós nunca venhamos perder a fome e a vontade de se aproximar do Senhor. Eu creio, Senhor. Muito obrigado. Meu Deus, continue fazendo e derramando. E que nós possamos ter, meu Deus, como eu sei que terá. Meu Deus, está um mês, que será, meu Deus, meu Pai, um mês inédito na nossa vida, esse mês de março. Esse é o nosso mês. Esse é o nosso mês. É o mês das entregas, das definições, dos testemunhos. É o mês das portas abertas, das promoções, definições. É o mês das metas que estão sendo batidas, das promoções que estão sendo dadas. É o mês que o Senhor está tirando do ímpio e colocando nas mãos do justo. É o nosso mês, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.